Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos naquele momento que você fica aí aguardando, que você sabe que vem fogo do céu, e hoje eu te garanto que vem fogo do céu, sim. Por isso nós vamos orar para que não se perca nada, para que não se perca uma única palavra, para que tudo que nós ouvirmos irá entrar no nosso coração e nós iremos guardar para que nós possamos utilizar na nossa vida e na vida do nosso próximo. Eu vou orar, te convido para orar comigo, uma oração de concordância nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, diante de Ti, para te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de termos uma palavra poderosa, uma palavra que vai nos edificar, porque sabemos que é palavra que vem do poder do Teu Espírito Santo, e sabemos que é o Senhor que tem nos instruído e permitido que nós falemos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que vem de Jesus. Pai amado, misericordioso, eu peço, Senhor, nesse momento, que as vidas que estão nos ouvindo, que, Senhor, eles ouçam com o ouvido do coração e que fique ali com as orelhas incrustadas ali dentro desses corações, para que não se perca uma única palavra. Em nome de Jesus. Pai, cutuque através dos seus anjos quem estiver dormindo, para que não durma agora, para que não seja roubado pelo sono agora, para que possam continuar ouvindo e se alimentando da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós chegamos no Café com Fé, número 243, do dia 5 de abril de 2022, no programa Portas Abertas, número 265. Lembrando que nós já estamos há 2 anos no ar. Por esses dias nós vamos fazer aniversário. Eu deveria já estar até anunciando, né? Mas não se preocupe não. Eu vou fazer algo especial para vocês. E o tema hoje, né? O que é o tema? Eu trago o tema que é para poder vocês saberem o que o Espírito Santo quis dizer no meu coração, sabe? E através disso vocês terem, assim, uma compreensão melhor do estudo que a gente se propõe a trazer. Hoje, o estudo é baseado em Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Eu não vou ler. Ao longo do que eu estiver pregando, falando, ensinando, eu vou citar algumas coisas e algumas partes. E o tema é você, a fé e o milagre. Eu quero começar dizendo para você que a fé é o caminho que nos conduz ao milagre. Sem fé você não vai chegar. É a chave que abre a porta para o sobrenatural. Amados, eu tenho dito aqui sobre, né, o natural e sobrenatural.
E hoje nós vamos passear bastante nesse tema. Você já tentou abrir uma porta com uma chave? Você sabe que a chave está certa, mas a porta acho que estava errada, então a chave estava errada também. Você não conseguirá resultado nenhum, não é verdade? Assim também é a nossa fé, queridos. Ela deve ser colocada exclusivamente em Deus. Não é o homem nem a religião que poderá lhe levar ao milagre que mudará a sua história. Nada pode mudar a sua história. Somente o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E Ele está sempre disposto a agir na vida daqueles que nele confiam. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amados, eu tenho assim ensinado porque o Espírito Santo tem me incomodado para trazer termos aqui, temas estejam ligados com a fé, estejam ligados com milagres, estejam ligados com confiança em Deus. Eu sei que muitos dizem eu confio em Deus, mas a partir do momento que você confia em Deus e você olha as circunstâncias e não olha aquilo que Deus tem feito por você, você não está confiando nele, você está chamando a Deus de mentiroso. E posso te garantir que daí você se torna réu confesso. Sabe, o texto básico que eu trouxe, que é Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43, ele mostra duas pessoas em busca de um milagre. Ele nos apresenta a história de um homem e uma mulher. Ambos enfrentaram obstáculos para receberem o milagre de Jesus. A fé os levou a ver o sobrenatural de Deus acontecer em suas vidas. Eu quero lembrar para você que esse texto é extraído da passagem onde o relato bíblico nos fala que assim que Jesus aportou nas margens do mar da Galileia, uma multidão de pessoas começou a formar ali ao seu redor e se tornou tão numerosa que Jesus era seguido e comprimido por ela. Naquele momento, amados, aproximou-se de Jesus um homem. Ele era um dos principais dentro da sinagoga. O nome dele era Jairo. E ele prostou-se aos pés de Jesus e implorou para que Jesus fosse até a sua casa, onde sua filha enferma estava ali, terminando, jogada ali para morrer. Naquele mesmo momento, olha como as histórias se entrelaçam. Naquele mesmo momento, uma mulher que havia 12 anos, ela padecia de uma hemorragia. Ela, ouvindo falar de Jesus, no verso 27, Marcos, capítulo 5, versículos 27, ela aproximou-se dele, dizendo para ela mesma: se tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. No verso 28. Gente, tem que ter muita fé para acreditar que só tocar ali. E vindo por detrás, entre a multidão, ela tocou em Jesus, ficando imediatamente curada. Vamos lembrar que ela tinha hemorragia. E naquela época, uma mulher que tinha hemorragia, que tinha as suas regras, que tinha menstruação, ela não podia nem estar no ambiente público. Ela não poderia estar ali, ela não
era dito que estava contaminando todas as pessoas que estivessem ao redor dela. Ela já não aguentava mais. Eu fico imaginando 12 anos tendo hemorragia, gastando tudo que tinha, porque mostra-nos que se ela se aproximou de Jesus é porque ela também era provavelmente da alta sociedade. Porque senão ela não estaria na rua, senão ela não estaria ali, perto de um principal da sinagoga. Amado, 12 anos. Uma mulher normal, quando tem a sua menstruação, fica 2, 3 dias, às vezes 4 dias, já é demais. A gente quer que isso acabe de uma vez, mas a mulher não, ela tinha 12 anos. E ela foi por trás do Senhor Jesus e tocou nele e ficou imediatamente curada. Não é o que todos nós procuramos, o milagre da fé? Quantos de nós estamos em meio a um problema onde tudo parece nos sugerir que não haverá solução, que não há mais esperança? Entretanto, amados, eu quero dizer para vocês que os que andam pela fé não dependem do que vem ou sentem. Eu tenho dito aqui que o verdadeiro cristão não anda por circunstância, ele anda pelo que a palavra de Deus diz que ele é. Por isso, eu quero te levar nessa noite a crer que Deus fará um milagre. Em outras palavras, você tem que crer, você tem que ter a certeza de que Deus agirá sobrenaturalmente. Ele vai agir no sobrenatural, ainda que as circunstâncias não apontem para isso. Queridos, se você quer um milagre mesmo, você precisa crer de todo o seu coração que Deus pode intervir a seu favor. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que crer que dele sai virtude. Após curar a mulher do fluxo de sangue, Jesus voltou para Jairo, para com ele ir ter com a sua filha que morria. Amados, eu não vou nem me ater aqui ao diálogo que Jesus teve com a mulher, porque vocês conhecem. Eu estou ministrando aqui para o povo de Deus. Eu estou ministrando aqui para um povo que conhece a palavra, porque o Senhor disse que muitos que conhecem a palavra estariam mortos para o reino dele. É triste a gente falar isso. Mas muitos do que conhecem a palavra não têm poder nessa palavra, não têm ideia do que essa palavra pode te dar de poder. Muitos que conhecem a palavra estão morrendo sem verdadeiramente ter uma história com Deus, ter uma história com Jesus, ter sobremaneiramente o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. Amados, isto é revelação de Deus. E alguns, voltando ao texto, voltando aqui à pregação, ao estudo, alguns vindos da casa de Jairo trouxeram-lhe a triste notícia. Lembrando que nós estamos no texto baseado em Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. E no versículos 35 é dito para o Jairo: sua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Ao ouvir estas palavras, Jesus, olhando para Jairo, disse-lhe: não temas, crê somente. Ai, querido, como eu gosto de
de chegar nessa parte. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ele foi incisivo. Ele mandou não temer. E isso ele está dizendo hoje à noite para você. Não tema, crê somente. A palavra de Deus é que alimenta a fé em nosso coração. Por isso eu termino sempre o Café com Fé citando Romanos capítulo 10, versículos 17. Que a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você se alimenta e a fé entra no seu coração. A palavra de Deus é que nos alimenta. Nós, cristãos, temos sido ensinados que nós não devemos temer as má notícias, nem aceitar as palavras negativas. Nem aceitar. Sabe aquelas palavras negativas que alguém, nos nossos momentos de adversidades, liberam sobre nós? Nós não podemos ficar incrédulos diante da realidade dos fatos, mas crer, apesar das circunstâncias, que o milagre acontecerá. Porque é dessa forma que nós vamos agradar a Deus. A fé não é o milagre. A fé é você agir no natural. Porque para você crer, amados, você tem que crer no natural. Não é no sobrenatural que você vai crer. Você é um ser natural. Você anda, você come, você bebe, você ajoelha, você chora, você sente. Você é o natural. Deus é sobrenatural. E Ele lança sobre nós o milagre que é sobrenatural. Então, o que é a fé? A fé é natural. Embora a fé chame à existência aquilo que não existe, amados, a fé é o natural. Porque para você ter fé, você tem que crer, você tem que acreditar. E você tem que acreditar aqui, no agora. E voltando novamente a Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43, chegando à casa de Jairo, Jesus viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. No verso 38. Na busca por um milagre de Jesus, nós podemos enfrentar obstáculos. A grande questão é como vamos reagir diante deles. Sabe, queridos, eu sei que falar é muito fácil. Eu sei que quando você tem mais confiança com a palavra de Deus, você até quer exercer essa confiança, essa fé. Mas eu sei que é difícil. Já teve épocas na minha vida de eu olhar para os lados e não saber que direção tomar. Eu tive depressão 17 anos. E eu creio que o Senhor me guardou, porque eu não sentia vontade de acabar com a minha vida. O sofrimento era muito. A dor de quem tem depressão é imensa. A dor de quem tem depressão é uma dor verdadeiramente de morte. De morte. Mas eu falava com o meu Deus que eu não queria morrer. Eu queria preservar a minha família. E foi este amor que o Senhor brotou no meu coração, pela minha família, que me sustentou, que fez um milagre, porque eu confiei no Senhor, eu confiei no Senhor da ressurreição. Se não, amados, a gente se entrega ao desespero, a gente tem vontade mesmo de morrer, a gente tem vontade de se suicidar, a gente tem vontade de fugir do mundo. Porque dói. Mas eu quero te dizer
que na busca por um milagre de Jesus, nós podemos enfrentar tudo, mas temos que reagir confiando no nosso Deus. Porque nenhum problema é maior que o nosso Deus. Nenhum problema, nenhum. Na cruz, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. Isaías 53, capítulos 4 e 5. Na cruz, Jesus venceu a morte por nós. Amados, se Ele venceu a morte por nós, Ele nos deu as bênçãos, Ele nos deu tudo. Ele nos deu o poder de crermos. Poder de crermos. E o poder de sermos abençoados. E de não morrermos para a eternidade. Sabe, queridos, eu posso te garantir que não é fácil. Eu não sei o que Jairo pensou quando Jesus falou para ele no versículo 39, Marcos capítulo 5, versículos 39, a menina não está morta, mas dorme. E os que choravam e pranteavam se puseram a rir de Jesus. Diante da incredulidade deles, levando consigo somente os que criam, Jesus entrou no quarto onde estava a criança morta. E ali, Ele operou o milagre da ressurreição. Amados, não é fácil você ver um filho morto. Eu já contei do milagre do meu filho. Meu filho Rodrigo se engasgou com uma salsicha, teve morte clínica. O cardiologista, meu vizinho, entrou e falou: morreu. Não deixa aqui não, vai dar trabalho para a senhora fazer o laudo, o atestado de óbito. Põe ele no carro, leva para o hospital. Enquanto buscavam o guarda para poder a gente levar, porque meu filho era gordinho. Eu orei. Naquele momento, Satanás jogou assim na minha mente o caixão com meu filho, eu chorando, desesperada. Mas a hora que estavam colocando meu filho dentro do carro, que eu vi uma nuvem passar, eu clamei falando a palavra do Senhor. O que eu trago para você aqui hoje é algo que não é difícil você passar, é algo que não é difícil você crer. Eu não sei o que Jairo pensou. Eu não sei se Satanás usou a mente de Jairo para já ver a filhinha dele lá num túmulo. Porque comigo foi dessa forma. Eu era nova convertida, mas eu tinha no meu coração sede da água viva, sede da palavra de Deus, sede desse meu Deus que me ama. E eu orei com toda a minha força, desfilando a palavra de Deus. Pai, assim como o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, assim como o Senhor ressuscitou o filho da viúva, ressuscita o meu filho mesmo que ele esteja morto, porque eu creio na tua palavra. E foi tremendo, gente, porque quando eu cheguei naquele hospital, o médico mandando o outro me dar um sossega-leão, ele falou: o filho dela morreu. E quando ele volta para vir os enfermeiros para me pegar, porque eu não iria aguentar a dor, meu filho no colo da minha filha mais velha, a mãe dos filhos, que eu estou aqui no Rio de Janeiro cuidando dos netos, ele levanta a cabeça e começa a chorar. O que aconteceu com ele? Meu filho era para ficar um vegetal,
porque o meu filho ficou muitos minutos sem oxigenação. Entre ele se engasgar com a salsicha, desmaiar, cair, bater a cabeça no chão. Vinha o médico para falar que o meu filho estava morto. Esse médico saiu. Eu tirei a salsicha da garganta do meu filho porque eu fui movida pelo poder do Espírito Santo. Deu muito mais de 10 minutos, muito mais. E ninguém compreendia, ninguém. O milagre aqui eu já contei. Mas foi a fé que fez o milagre. E é isso que eu quero falar para vocês. A fé é que faz o milagre. Por que Jesus não conseguiu fazer milagres em Nazaré? Porque não criam nele. A fé de Jairo ressuscitou a filha dele. Você vai dizer, Miriam, você está desmerecendo, quem ressuscitou foi Jesus. Sim, quem operou o milagre da ressurreição foi Jesus. Mas se não fosse a fé de Jairo, a menina não teria sido ressuscitada. Deus operou no meu filho, claro que Deus operou, Deus permitiu que ele ressuscitasse. Mas se eu não tivesse fé, eu teria enterrado meu filho. E com a depressão que eu tinha, eu teria morrido em seguida, não me importando com os outros, não me importando com a minha família. Sabe, amados, a revelação que Deus está trazendo hoje para você, não é só para você, é para mim também, porque Deus está trabalhando no meu coração. Deus está mostrando para mim tudo que Ele já fez na minha vida. Vê os milagres que Deus já operou na tua vida e vê por que Ele pôde operar o milagre na sua vida, o sobrenatural. Vê por que Ele pôde operar o sobrenatural. Porque você exerceu no natural a sua fé. Os milagres, amados, acontecem quando usamos a chave para abrir a porta dos céus. A chave é a fé, a porta é Jesus. É através do nome de Jesus que nós abrimos portas do mundo espiritual, mudando situações adversas. O nome de Jesus está sobre todo nome e através dele, mediante a fé, nós podemos todas as coisas. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 13. Só o Senhor é Deus e Jesus Cristo é o Senhor. Amados, eu poderia falar de tantas outras coisas aqui, sabe? De tantos outros milagres. Eu poderia falar do milagre, sabe, de Ló, porque ele também teve um milagre. Mas depois ele refugiou-se numa caverna, ele fez coisas e sucumbiu também diante das adversidades. E eu ia te falar das circunstâncias, mas eu não quero. Eu quero que você fique, Deus quer que você fique somente com a parte boa da fé. Depois eu venho trazer o que pode tirar esta fé e os seus milagres. A Bíblia ela é categórica ao afirmar que o justo vive pela fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, versículos 17. Queridos, primeiro você tem que compreender que nós somos pecadores. Assim, nós devemos saber que nós não somos justos. E é preciso saber que em Cristo Jesus, Deus nos acolhe e nos aceita. Ele perdoa os nossos pecados e é Ele que justifica-nos. Porque nós temos quem? Nós temos um Salvador que pagou a nossa dívida na cruz do Calvário.
Colossenses capítulo 2, versículos 14. Queridos, o milagre pode ficar preso às circunstâncias e não ter força para isoladamente impulsionar o nosso viver. A fé sempre impulsionará a nossa vida, porque o justo vive pela fé. Seja um justo, viva pela fé, seja justificado em Cristo Jesus. Amados, não é pecado você estar dentro de uma igreja e não saber a revelação da palavra de Deus. Não é pecado se não te ensinam que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele já fez tudo, Ele já te deu tudo. Ele te deu vida, Ele te deu abundância, Ele te deu saúde. Lá não está dizendo não que Ele vai te curar. Lá está dizendo que Ele levou sobre Ele tudo. Nós não temos que ter doença, nós não temos que ter tristeza, nós não temos que ter falta. Como eu falei, o milagre pode ficar preso às circunstâncias e não ter forças. Mas a fé sempre impulsionará a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé, nós estamos mostrando para Deus que no natural nós acreditamos nele para receber o sobrenatural dele. O que nós não podemos nunca nos esquecermos é de que Deus nos aceitou pelos méritos de Jesus Cristo, não por nós. E nós precisamos, acima de tudo, aprender a viver em contentamento no Senhor. Na alegria e na dor. Parece até um casamento, né? E é um casamento. Na alegria e na dor. Na alegria e na dor. Quando a gente casa, por isso que a gente fala para o marido e para a mulher. Na alegria e na dor. Pois tudo nós podemos naquele que nos fortalece, Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 12 a 13. Assim, se você começar a achar que Deus está atrasado, porque esperou o dinheiro acabar, a doença tomar conta, a crise se manifestar na sua família, diga não a esse pensamento diabólico. Diga não. Saiba que ainda que você não escute nada, Deus está falando. Ainda que você não veja, Deus está agindo. Com Deus, amados, tudo tem um propósito. No mínimo, o propósito de nos colocar mais perto dele. Em Lucas capítulo 18, versículos 7 a 8, Jesus fala assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Não tema mal nenhum, não tema circunstância. Por isso, nós vivemos pela fé. Não por conta de milagres, nós vivemos pela fé, sabendo que a vida enfrentaremos momentâneas tribulações, mas que o Deus de milagre está conosco todos os dias da nossa vida. E cabe a cada um de nós decidir se nós estaremos pela fé, que é a ação de crer, ação no natural, ou se ficaremos esperando o milagre chegar e daí crer. Amados, eu quero que você entenda, se o seu crer primeiro espera o sinal do milagre, então você está no caminho errado. Se o seu crer primeiro espera o sinal do milagre, então você está no caminho errado. Porque Deus é Deus de promessas e pelas promessas Ele opera no sobrenatural.
E no sobrenatural é a plataforma que vem os milagres. E de lá não vem a fé, porque a fé é natural. Miriam, você está dizendo que a fé não vem de Deus? Não, amados. A fé é uma condição que você tem que escolher. A fé é natural. Então nós precisamos dessa ação. E a fé é a ação do aqui, da decisão, do aprender, do estar numa vida de obediência, de entender a palavra e vivê-la, para que possamos entender a manifestação da ação de Deus através dos milagres. Entendeu, amados? Eu quero que você compreenda que Deus tem prazer em conceder milagres, mas que o receber depende da nossa ação, a ação natural. Amados, esse foi mais um Café com Fé para você, viu? Creia. Creia. E para você crer, você tem que ouvir. E de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Vocês viram por que eu insisto nesta palavra? Por que eu insisto nesse versículo? Porque ele traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus, amados. Tem veteranos na igreja que não sabe que Deus já fez tudo por ele. Ele fica lá esperando, sentado, esperando um milagre. Deus não pode operar, irmãozinho. Deus não pode fazer, não. Porque você tem que fazer no natural. Você tem que crer. Você tem que ter fé. E eu, queridos, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.